Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais um momento, palavra de luz, o nosso estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João. E hoje nós falaremos sobre João capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 59. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Eu quero ler apenas alguns versículos. Como eu disse, esse estudo é um estudo panorâmico. Você conhecer um pouco mais, você precisa pegar a tua Bíblia e ler todo o texto. Mas eu quero destacar aqui o nosso estudo de hoje sobre a missão de Jesus, o discurso sobre a missão de Jesus. Para que Jesus veio a este mundo? João 8,12, Jesus disse: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a luz verdadeira, a luz que ilumina as nossas vidas, a luz que ilumina este mundo tenebroso. Jesus, ele é a luz do mundo. Haja visto que Jesus também chamou a igreja para ser a luz. Jesus também disse, vós sois, lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós brilhamos por causa de Jesus. A igreja brilha, a igreja influencia esse mundo por causa de Jesus. A nossa luz não é luz própria, não é nossa, mas é a luz que vem do Senhor Jesus. E os fariseus e religiosos na época estavam questionando a respeito, João capítulo 8, versículo 12 ao versículo de número 59, eles questionam a respeito da missão de Jesus, quem realmente Jesus era. Interessante que o Evangelho, segundo escreveu João, ele parte nessa centralidade de falar de quem é Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam mais sobre os milagres que Jesus fez, mas Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho não é dele, é de Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, ele vai focar em falar quem é Jesus. E nós precisamos saber quem é Jesus para que nós também, como igreja, como seres humanos, possamos desenvolver bem o nosso papel aqui nessa terra. Porque Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E ele conta também com nós. Ele conta com cada um de nós, que nós possamos também cumprir a nossa missão. Mas para cumprirmos a nossa missão, é necessário nós conhecermos o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem segue ele não andará em trevas. Esse seguir aqui é obedecer. Esse seguir aqui é meditar na palavra. Esse seguir aqui, seguir a Jesus, significa andar, buscar andar como Jesus andou aqui nessa terra. Fazer como se fosse Jesus. O que Jesus faria se estivesse em algumas situações que nós enfrentamos, o que Jesus faria em algumas situações da nossa vida. É necessário nós refletirmos aqui nessa palavra. Um outro versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 31, o versículo 32, que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existem muitas pessoas hoje em dia que dizem, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas Jesus disse que aqueles que são verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra dele, ou seja, permanece obedecendo, permanece olhando
para Jesus. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Haja visto que os religiosos da época ficaram furiosos com o que Jesus estava dizendo. Jesus, ele até ficou impressionado, podemos dizer assim. Claro que ele já sabia de todas as coisas, mas Jesus, ele faz uma pergunta para aqueles religiosos da época. Ele diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. No versículo 44 ele disse: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que palavra que Jesus falou com aqueles religiosos ali. No versículo de número 47, Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Existem muitas pessoas que não escutam, não querem ouvir a palavra de Deus, porque eles não são de Deus. Porque se fosse de Deus, escutar aqui é obedecer. Se fosse, escutaria a palavra do Senhor. Se fosse, buscaria de fato Jesus, buscaria de fato Deus, buscaria de fato a sua palavra. Os religiosos ficaram com tanta raiva dele que eles, versículo 59, diz que eles chegaram a pegar pedra para atirar em Jesus, mas Jesus, ele se oculta no meio deles, ele passa no meio deles e se retira. O que eu aprendo aqui com Jesus é que ele não fica no lugar onde ele não é bem-vindo. Versículo 58, o versículo anterior, Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Nós possamos meditar nessa palavra. Deus te abençoe. Você que está acompanhando aqui o canal, o estudo, Palavra de Luz. Um grande abraço, fique na paz, e esse foi mais um momento Palavra de Luz.